Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e o hat-trick do Água Santa está completo. O Santos anunciou na manhã da última quarta, mas sim, esse vídeo só está saindo nesta quinta, a contratação não só de Bruno Mezenga, não só de Gabriel Inocêncio, mas também a de Luan Dias, terceiro jogador do Água Santa contratado após o Campeonato Paulista pelo Santos. Meia, 25 anos. Logo menos faz 26. Logo menos faz 26. Julho. Empréstimo até o final dessa temporada. Tal como Mezenga e tal como o Gabriel Inocêncio. Mas com uma opção de compra não só já colocada em contrato, mas também a gente já sabe o valor e daqui a pouco a gente fala sobre isso. Antes, deixa eu só lembrar a vocês que as principais notícias do Santos estão no OneFootball. Só baixar aqui no link da descrição. E tudo sobre o Brasileirão, que começa no próximo sábado. O Santos joga domingo contra o Grêmio, inclusive encerra a rodada lá em quase Grêmio, porque o jogo é em Caxias do Sul. E no futebol você fica sabendo de tudo sobre o Campeonato Brasileiro, sobre a nossa gloriosa Série A. Então baixa aqui no link da descrição, fica atualizado sobre absolutamente tudo do Santos e do Brasileiro, que você passa a acompanhar no próximo sábado. Claro, com pós-jogo aqui, aí pelas 9 horas do domingo, se tudo der certo. E a gente espera que dê, tal como como a contratação do Luan Dias. O Santos também pagou pelo empréstimo, diferentemente do caso do Mezenga e do caso do Gabriel Inocêncio. O Santos pagou ao Água Santa para tirar o Luan Dias de lá, e o valor é de R$ 500 mil. O que me lembra o William Maranhão, que também foi por esse valor. Mas tudo bem, foi só uma lembrança que veio agora enquanto eu gravava, nem tá no meu roteiro. Eu simplesmente lembrei, eu fiquei assustado. Mas tudo bem. Falei agora há pouco da questão do valor fixado, 4 milhões de reais. Inclusive, na primeira abordagem do Santos ao Água Santa, que foi na semana entre os jogos da final do Paulista, porque a gente precisa ser honesto, como foi no vídeo do Mezenga e no do Gabriel Inocêncio, o Santos só tirou os caras lá do Água Santa porque não os estudou o campeonato inteiro, mas todo mundo do Santos assistiu ao primeiro jogo da final. Eu falei no resenha, ou foi um vídeo aqui? Não sei, mas vou falar aqui por garantia. Eu tenho certeza, isso não é uma crítica aos jogadores, é uma crítica ao Santos, no caso, a quem comanda o Santos. Eu tenho certeza que se a partida de ida do Paulista, ou fosse um jogo único, e o resultado fosse esse da partida do Palmeiras, o que deu o título a eles, o Santos jamais contrataria jogadores do Água Santa. Isso não é uma crítica a eles, é uma crítica ao Santos, porque vocês podem ter certeza que nem o Mezenga, nem o Inocêncio, nem o Luan Dias foram indicados pelo scout e estudados pelos dirigentes cabeça, né, do Santos durante o campeonato. Eles contrataram porque precisavam contratar alguém num time desesperado pós a eliminação do Paulista, 25 dias sem campeonato para jogar, e acharam, um grande acaso, esses jogadores ganhando do Palmeiras em Barueri. Depois deu no que deu, não ganharam nada, inclusive os dois, né, o Luan e o Mezenga bem sumidos na partida de volta, o Gabriel Inocêncio até teve alguns momentos interessantes, mas tomou um baile do Dudu. Não foi ele que tomou aquele drible no gol, eu sei, calma, mas no jogo em geral tomou um baile. E se essa partida fosse única, uma final de jogo único, eles jamais seriam contratados. Mas não é a realidade, eles foram contratados depois de baterem o Palmeiras no jogo de ida, e o Luan Dias está nesse bonde. O Luan Dias, como eu estava falando, acabei me perdendo, desculpa. O Água Santa queria 5 milhões na primeira abordagem do Santos, logo após a final. Uma semana depois, caiu para 4 o valor fixado. A gente pode deduzir alguns motivos. O principal, além do Luan não ter se destacado no jogo decisivo, o que com certeza aumentaria o seu valor, tá? Não diminuiria. Se o Luan, não tô nem falando do Água ganhar o título, ganhar o jogo, nada disso. Se o Luan tivesse jogado bem a partida final, o valor dele teria aumentado, porque o Água acreditaria em conseguir uma venda melhor. Não foi o caso. O Luan não jogou bem, a gente precisa ser realista. Mas o outro motivo, e para mim o principal, nenhum outro time com o poderio e fama do Santos buscou o Luan, tal como não buscou o Mezenga, tal como não buscou o Inocêncio. O Santos foi o maior time aéreo atrás desses caras. E por que o Água acabou aceitando diminuir esse valor? Porque por mais que o Santos talvez não compre no futuro, no fim do empréstimo, o Santos está sendo uma vitrine para 3 jogadores do Água que tem contrato com o Água ano que vem. Né? Se o Santos não quiser nenhum dos 3, não quiser comprá-los, e nenhum outro time quiser, eles voltam pro Água Santa, pro Paulista do ano que vem. Se o Santos não quiser, mas outro time quiser, o Santos inclusive tem a taxa de vitrine que a gente falou, pelo menos no caso do Mezenga, não sei no caso do Luan Dias, tá?
Mas o Água consegue colocar os seus 3 jogadores em destaque numa Série A. O Água que não tem calendário no segundo semestre, né? A vaga na Série D, na Copa do Brasil, enfim, é tudo pro ano que vem, não é para agora. Então, o Água sentiu que ninguém ia pagar isso, nenhum outro time grande estava querendo, aceitou a proposta do Santos por empréstimo, mais opção de compra. Quem apurou a notícia disse que o outro time da Série A foi o Goiás, né, que gostaria de tê-lo novamente. Até leio no Diário do Peixe, vou abrir aqui enquanto eu falo, porque ele já jogou no Goiás, inclusive esteve no Goiás na temporada passada e não foi comprado e não teve destaque, tanto que voltou ao Água Santa. Meu Deus, fugiu o nome do Água Santa, coitado. Agora para o Paulista, aqui, o segundo Diário do Peixe, vamos ver. Eles nem citam outros times que se interessaram. Uma proposta do Goiás, interesse do Goiás, mas nenhum outro time grande da China. E da China também sondou o Luan Dias. Então nenhum time aqui no Brasil de Série A. Quer dizer, o Goiás é de Série A, mas não do poderio do Santos, por respeito ao Goiás, desculpa. Mas tudo bem. Uma curiosidade no Luan Dias que eu tenho observado na recepção dos santistas, da torcida do Santos ao jogador, é a seguinte. Na comparação com o Mezenga e com o Inocêncio, ele é o melhor bem recebido. Não sei se tem relação com o futebol apresentado naquela final, que todo mundo assistiu, na partida de ida, com o futebol apresentado no Paulista, o que eu vou ser bem honesto, eu não acredito que seja, porque a maioria das pessoas não assistiu as partidas do Água, a gente precisa ser honesto. Ou pelo fato dele ser de Santos, da cidade, né, e também torcedor, da Zona Noroeste. O que é bem legal, mas eu vou ser bem honesto, eu não acho relevante. É uma ilusão, de verdade, achar porque o cara ama o Santos, vai se matar em campo mais que os outros. Se ele, por acaso, se matar mais que os outros, é porque ele sabe que é a chance da vida dele. E sendo bem honesto, é a chance da vida dele jogar no Santos. O Mezenga foi contratado porque o Santos precisa de um centroavante reserva. Até para não queimar o David, por melhor que o David já seja e vá ser. O Inocêncio foi contratado porque o Santos, felizmente, entendeu que precisa de lateral para os dois lados. Como não conseguiu ninguém, o Inocêncio supostamente joga nas duas, contratou. Agora o Luan, que é quem tem essa melhor recepção, pelo menos que eu tenho sentido, talvez seja, entre os 3, o contratado com o menor sentido. Vamos lá. De novo, um centroavante precisava, lateral precisava, você pode gostar dos dois, dos nomes e tal, ou não, é outra história, precisava. Um meia, a gente cobrou muito meias aqui. Mas vamos lá, agora o Santos tem o Lucas Lima, o Daniel Ruiz, o Miguelito, o Ivonei, o Carabarral, que ressuscitou, e o Ed Carlos. Se eu não esqueci ninguém, e vocês sabem que minha memória às vezes falha, desculpa, são 6. Isso se você não contar o Soteldo, que não deve ser contado, mas muita gente dentro do Santos esperava que ele fosse o meia do Campeonato Paulista, e o Lucas Barbosa, que a gente não exatamente sabe o que ele é. Mas eu vou acrescentar o Lucas Barbosa assim. Então vamos lá. Lucas Lima, Barbosa, Miguelito, Ruiz, Ivonei, Carabarral e Ed Carlos. É muita gente. Então quando o Falcão deu aquela entrevista, salvo engano, ao De Olho no Peixe, se não foi, passou a ser porque fica o crédito, após a vitória lá na Bolívia, e ele fala que já tinha vários meias e por isso achava que o Luan Dias não vinha, eu me questiono. A análise interna mudou? Foi simplesmente a pressão por mais uma contratação, e essa parceria, entre aspas, com a Água ter facilitado? Ou o Falcão simplesmente errou e não sabia que estava para fechar com o cara, e aí fecharam sem consultá-lo? Não estou falando que isso aconteceu, veja que eu citei 3 possibilidades. Desconversou, errou, ou passaram a ficar insatisfeitos com os meias? Porque por mais que esses meias tenham características diferentes, o Barbosa, sei lá qual é, não, porque a gente não consegue definir o que é o Barbosa. O Carabarral, meia esquerda, o Ivonei sendo usado de ponta, sabe Deus por quê, mas sempre centralizado como o Lucas Lima. O Daniel Ruiz, centralizado ou mais pro lado esquerdo. O Ed Carlos também centralizado, mas não teve chance com o Odair ainda. E o Miguelito, que centralizado ou ponta direita, ou seja, é diferente. O Lucas Barbosa, inclusive, também, né, às vezes de ponta direita, como foi contra o Botafogo. Qual característica o Luan Dias ocupa que esteja vazia? Esse é um questionamento que eu tenho.
O que o Santos enxergou nele que esses outros 7 meias, 6, se você cortar o Barbosa, não tem que o Luan Dias traz? Eu acho que esse é um questionamento importante. A aceitação da torcida é super legal, porque ele com certeza é o menos pressionado dos três. Com certeza. Não garanto que vai ser quem vai mais receber chance, porque eu acho que quando o Marcos Leonardo for para o Mundial Sub-20, o Mezenga vai ser titular. E o Marcos tem tomado bastante cartão, então é importante observar isso. Mas alguma característica dessa foi considerada faltante para o Luan ocupar esse espaço? Ou foi uma contratação tipo, gostaram do cara do Água Santa, pega aí pra torcida, já que ele é de Santos, é santista, já tem vídeo dele falando quando criança queria jogar no Santos, e aparentemente a torcida gostou mais dele que dos outros, contrata aí. Gostaria de saber, não temos essa resposta, mas eu acho pertinente fazer esse questionamento. Pelo menos ao vazio, né? Não sei se conseguirei uma resposta. Muito bem, no Paulista e no Goiás, e na Ponte, e no próprio Água, ele tem números que não brilham. Nos mais básicos de gols e assistências, por exemplo, até abro aqui, mas no Paulistão nesse ano, só um gol e só uma assistência. Claro, você pode falar, mas ele é meia, não precisa ser artilheiro. Show, acho uma justificativa absolutamente pertinente. Uma assistência só, sendo que o atacante que supostamente recebe as bolas dele também veio para o Santos, eu acho um número um pouco preocupante. No Goiás, por exemplo, ano passado, foram 24 jogos, nada de assistência ou gol. Em 2021, até fez 4 gols, um número melhor. Mas de assistências, supostamente ele tem 2 na carreira. No Goiás e na Ponte não rolou nenhuma. Tem uma no Água em 2020 e essa agora esse ano. Para um meia, eu acho muito pouco. No geral, os números dele no Paulista, de porcentagem de passe certo e tal, também não são muito chamativos. Eu não estou falando que são ruins, estou falando que não são chamativos. Por exemplo, porcentagem de passe correto por jogo, 80%. Pô, normal. 87% no campo de defesa, que é o passe mais fácil, normal. Apenas 68% no campo ofensivo. Isso quer dizer que ele passa mal? Quer dizer que ele arrisca muito, por isso erra mais? Não tem essa resposta, mas o número não anima. Bolas longas, 63% também. É um número baixo. Né? Para um meia, tem que acertar mais do que isso. Um desarme por jogo já chama atenção para o meia, é um número legal. Esse é um número bacana. Deixa eu ver se eu acho de cruzamentos. Aqui, achei. Meio certo por jogo, né? Um certo a cada 2 jogos. E um time que tem colocado meias no lado de campo, não tem cruzado tanto assim, vou ser bem honesto, mas tem colocado meias no lado de campo, também não é um número empolgante. Enfim, eu não consegui achar em toda a minha pesquisa um número muito brilhante. Uma coisa que me chama a atenção, e aí eu até volto no que eu estava discutindo dos outros meias, é que ele cai muito para a direita, o que eu citei aqui. Só o Miguelito faz, ou o Barbosa quando é colocado de fato, ou o Lucas Lima lá na Bolívia, mas eu espero que isso não se repita. Ele cai muito para a direita. O que, querendo ou não, é algo que falta aí. Não temos aquele meia que caia para a direita. Precisa? Não sei. Era uma característica que o Água tinha e por isso ele ocupou esse espaço? Talvez. É uma contratação que não me incomoda, tá? Para finalizar. Mas não me chama a atenção. É o mais novo dos 3, apesar de não ser nenhum garoto, né? Vai fazer 26 em pouco tempo. Mas é uma aposta. Muitas respostas, muitos comentários, né? Respostas de vocês nos vídeos, tanto do Mezenga quanto do Gabriel, e aposto que nesse caso também vai rolar, são assim. Mas Noronha, é uma aposta, pegou emprestado, não gostou, não compra ao final. Super concordo, mas a gente tem que ponderar que, para não comprar ao final, ou eles não vão bem no campo, ou no mínimo não vão bem nos treinos para chamar atenção. Se não vão bem, quer dizer que o Santos perdeu tempo com jogadores que não foram bem, que não foram úteis, até melhor dizendo. E hoje o Santos precisa de jogadores úteis. Acho que o Luan pode ser útil. Eu ainda não enxerguei de qual maneira e se havia mesmo essa necessidade. Mas, repito, entre os 13 eu tenho certeza que é o menos pressionado pela torcida, que por algum motivo, e eu acho todos os motivos justos, e adoraria que vocês mandassem aqui nos comentários, eu já citei algumas possibilidades, vocês podem mandar outras, foi o mais aceito ou o menos rejeitado entre os 3. Toda a sorte do mundo para o Luan Dias.
Qualquer dúvida, mandem nos comentários que a gente volta. Nessa quinta-feira eu tinha planejado a live do bonde do Água Santos, mas aí o presidente Rueda resolveu dar uma coletiva. Se tudo der certo, eu estarei em Santos e aí trarei repercussão dessa coletiva mais tarde. Ou não, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se teremos assuntos interessantes. Boa sorte, Lua, boa sorte, Mezenga, boa sorte, Inocêncio, tchau.